Hoje a gente vai conversar sobre como ter sucesso, desenvolver uma carreira de sucesso na neurologia veterinária. Vamos ter aqui de convidado o professor Bruno Torres, que é mestre e doutor em neurologia, fez residência em cirurgia, tem experiência no exterior. Vai contar um pouquinho da história dele pra gente, como ele chegou lá, as interferências. Chegou aqui, já vou chamar ele. Oi, Elô, boa noite. Lenildo, meu querido, saudade de vocês. Professor Lima. Bruno, professor Bruno, quanto Alô, quanto tempo! Meu tempo! Deus do céu, cada vez que eu Nossa! vejo, ele tem menos cabelos. Ai, mais inteligência, né? Ah, Mais é? boniteza, né? É proporcional? Opa! Então eu não tenho nada, viu? Porque uma coisa que eu tenho É uma é peruca, cabelo. né? Tudo bom, Bruno? Como é que você tá? Tudo, e aí? Tudo Beleza? jóia, graças a Deus. Eu tô vendo aqui que tá entrando o pessoal da minha Falei que eu ia entrar mentoria. logo antes que ela comece a falar mal de mim, né? O Lucas tá aqui só dando risada. Antes da gente começar, queria agradecer o pessoal da minha mentoria. Eu já falei de você para eles, né? Inclusive, eu acho que deve ter alguém, deve ter ele procurado. Porque assim como eu, gente, o professor Bruno Ela tava de desenvolve esse férias, trabalho. ainda não. Hã? Eu não vi ainda, eu tava de férias, né? Então, E eu aí eu entrei de vou. férias hoje, oficialmente, Que de beleza, férias maravilha, hein? que era para o Maravilha. lançamento do livro, né? Uhum. E ele É, desenvolve esse seria mesmo. essa semana, né? Bruno, a tua disciplina já está oficial. Sim. Ah, então temos duas instituições que eu conheço, tá, gente? Se tiver mais aí na medicina veterinária que trabalha o desenvolvimento de carreira, técnicas de desenvolvimento pessoal como parte da formação desses alunos, né, na pós-graduação, que é a Universidade Federal de Alagoas e a Universidade Federal de Goiás, com o professor Bruno. Show. Queria agradecer, só fazer um agradecimento especial aos meus mentorados queridos que fizeram uma homenagem linda para mim hoje. Fiquei muito emocionada mesmo, eu não esperava, fiquei muito feliz. E eu conheci o coaching através do professor Bruno, quando a gente se conheceu lá em Garanhuns. E assim como eu sei que ele acredita que o coaching pode mudar a vida das pessoas, pode fazer diferença, né? E é Ai, isso que a gente caí. tenta levar para a medicina veterinária. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, Márcia, beijo, Luísa, meus queridos. Quem quiser fazer pergunta, clica aqui na interrogaçãozinha, tá? E faz, porque às vezes passa no comentário e a gente não vê. E manda essa live para os colegas de vocês que fazem graduação em medicina veterinária, porque o professor Bruno ele é especialista em neurologia veterinária. Então a gente vai Sou conversar. não. Não? Não, não existe o título de especialista em neurologia no Brasil Ah, ainda. Ainda inclusive não. eu ia lhe perguntar isso, porque eu sempre falo especialista, né? Não, tá Apesar de que errado. são algumas áreas da medicina veterinária que tem esse título. O professor Isso. Bruno trabalha só com neurologia, né? Isso. Desde a época da. Só Ele não fez. porque é a principal área da medicina veterinária, nós sabemos, né? Mas Sim, e realmente você trabalha falou bem. Eu trabalho. sozinha, né? Isolada. Eu estava falando na minha live com a professora Isabela, como é bom quando a gente faz uma live com a pessoa da energia boa, né? Como flui a conversa. Renato, um beijo. Bruno, manda um abraço, por favor, para o doutor Renato Otaviano, porque ele fez Ei, questão de esse garoto vai pedir. longe, hein? Eu não vi ele, depois que ele voltou, eu não encontrei com ele ainda. Eu queria ver ele falando biju, bidê, mon É, amour, essas coisas assim que, né? ele Não, chegou não vi aqui em depois que ele voltou da Natal, França. final do ano Hã? ele chegou em Natal, eu encontrei com ele, ele não sabia mais falar certas coisas em português. Você Ih, acredita? metidez, hein? Rapaz do céu, Renato, que é isso, cara? Quero ver você falando o nome das placas, dos implantes, tudo em É. francês. Um abração pra Bruno, você, cara. então, para a gente começar, assim, Renato. como eu ia falando, o professor Bruno trabalha com neurologia, ele fez residência em cirurgia, né? Mas ele faz a parte clínica, né? Neurologia clínica e a parte cirúrgica da neurologia, por isso que é tão interessante a live. Eu queria que você me dissesse, Bruno, eu que estou iniciando minha carreira, que estou na graduação ainda, ou estou na pós-graduação, desenvolvendo minha carreira, e estou pensando em trabalhar com neurologia, ou já decidi que vou trabalhar com neurologia. Quais são as principais dificuldades, Bruno, que eu vou enfrentar, tá? Fala do que você enfrentou e quais são, assim, para que é que o aluno precisa estar preparado se ele quiser trabalhar nessa área?
Legal, então. Então, agora falando um pouquinho mais sério, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer muito grande estar junto contigo, que além de uma grande profissional, é uma grande amiga, né? Tivemos bons tempos ali em Garanhuns como professores e tivemos essa oportunidade de nos, vamos dizer assim, de sermos, entendam bem, gente, de sermos tocados pelo coaching. Então, então, isso mudou muito a minha vida. A Ana, ela viu isso acontecendo presencialmente e depois eu vi isso acontecendo na vida dela, eu já afastado, né? Eu de cá, ela de lá, em Alagoas, Sou mas muito com grata certeza a isso você, viu, fez, Bruno, por isso. Muito grata. isso, isso fez uma diferença muito grande na nossa vida, né? E que bom que a gente pôde ter essa experiência e continuar com ela e agora passando isso para frente, modificando vidas, eu sempre digo, né, moldando vidas de quem se permite, né, Perfeito, de quem quer e de quem busca isso. perfeito. Seja diretamente nas nossas disciplinas, infelizmente, eu digo que felizmente nossas universidades já oferecem isso na pós-graduação e Isso. aí na graduação também, e infelizmente que são só duas dentre tantas universidades que nós temos no Brasil. Então, esse projeto que você tem é muito bonito, muito bacana, parabéns também por isso, eu sempre te referencio, e tomara que realmente outras pessoas se sensibilizem e coloquem isso dentro dos, não só na veterinária, mas os outros cursos Sim, todos, né? sim, sim, sim. Bruno, Bom, eu acabei que nem pedi para você se apresentar. Eu acho que é tão. O professor Bruno é tão conhecido assim que eu acho que. Mas se apresenta, fala um pouquinho de você, sim, sim, onde você se formou, se pós-graduou, aonde você legal. trabalha hoje e depois você responde minha pergunta, que eu acabei que eu passou Sim. batido. Bom, então, uma boa noite também para todo mundo que está acompanhando a live. Já vi alguns amigos aí, além do Renato, eu já vi uma turma boa aí. Alguns que eu não conheço, porventura que, né, que já são seguidores da professora Ana Emília. Já deixo aqui o convite para que vocês sigam o canal do Neurovet, ou o meu próprio pessoal também, mas vocês vão ver que a parte de trabalho eu deixo mais para o Neurovet. Bom, eu me graduei na Universidade Federal de Lavras, que eu carrego Lavras no meu coração e sempre que eu posso, eu gosto muito de estar por lá. Foi lá que eu fiz também a minha residência em cirurgia de pequenos animais. Logo depois eu fui fazer um estágio, vamos assim dizer, na Universidade de Múrcia, na Espanha, onde ali eu acompanhei grandes profissionais, dentre eles o professor Tony Navarro, que é um excelente profissional na área de traumatologia, que era a linha que eu gostava, dentro da cirurgia geral. Eu sempre gostei muito da parte ortopédica e da neurocirurgia. E ali, obviamente, eu comecei a me encantar um pouco mais pela neuroclínica. Acho que eu já conversei isso, né, algumas das vezes que a gente teve a oportunidade de falar sobre, que eu vi a necessidade de aprender a neuroclínica, porque nem tudo ali que eu ia operar, eu me deparava com coisas que não era um disco, não era uma fratura, não era uma luxação, não era uma neoplasia. E agora, o que eu vou fazer com esse cão que não anda e não é cirúrgico? Então eu tive que, né, correr atrás disso. E me encantei pela neurologia. Bom, nisso eu voltei para o Brasil, fiz meu mestrado na UFMG, e esse mestrado ele foi com ênfase em neurocirurgia, trabalhando muito com a parte já de trauma espinhal e também de epilepsia, com o pessoal do Instituto de Ciências Biológicas, da UFMG. Depois disso eu tive a oportunidade de sair do Brasil, né, no meu livro, no meu capítulo do seu livro, Sim. né, que bom que ele está saindo do forno, quentinho. Ah, E uma pena que esse Covid atrapalhou. Tá ele aí? Ih, beleza, olha lá, que belezura. já tá todo Muito bom, assanhado, assim, né? parabéns. Todo acabado, Ah, porque tem que é a estar, isso é bom. boneca e eu li e reli já tá muito bom de ver. Não, tenho certeza que a partezinha que eu escrevi deve tá mais assanhada, assim, né? É porque eu fiquei riscando assim, sabe? Ah, imagina. Então, como eu ia dizendo, nessa parte que eu tive a honra e o prazer de ser convidado pela professora Ana Emília para escrever um pouquinho dessa minha trajetória, ali eu falo, né, que eu voltei para o Brasil para fazer o mestrado. Quando eu saí da Espanha, eu já saí meio que com um convite, na verdade, de fazer o meu doutorado direto lá na Espanha. E eu, como um bom Caxias que era, considerava que durante a graduação eu era uma pessoa, vamos dizer assim, um estudante medíocre,
Eu fui um estudante medíocre, ou seja, na média mesmo. Mas que bom que no final da faculdade eu me atentei para isso, eu vi o que eu queria e corri atrás, e ali, a partir de então, eu considero que eu me tornei bastante nerd até, né? E hoje eu sou um apaixonado por estudar, por ler, enfim, por dar aula, compartilhar e por aí vai. E eu tive essa oportunidade de fazer o doutorado direto, mas eu pensei bem e falei assim, não, não quero fazer o doutorado direto, eu acho que não posso pular etapas. E eu já tinha sido aprovado na UFMG para fazer o mestrado. Então o meu compromisso foi, eu volto para a UFMG, faço o meu mestrado, carimbo, faço tudo que eu tiver que fazer com o meu diploma, né? Se alguém tiver a oportunidade de ver meu diploma, vai ver que ele é todo, né? Eu tenho toda a liberação para poder trabalhar na Espanha, né? Fui atrás de tudo isso, inclusive com a prova de língua estrangeira, né? E tudo mais. E aí terminei o mestrado, saí do Brasil aprovado para fazer meu doutorado em Madrid. Só que esperando a bolsa do CNPq daqui do Brasil. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, agora é só um en passant mesmo. Bom, como o meu inglês era rústico, mais do que eu, aquele negócio do The Dog Nhoque Nhoque My Nation, sabe? Daí para baixo. Então eu resolvi ficar alguns meses em Londres, estudando inglês, até que começasse o doutorado. Saindo a bolsa, eu iniciava o doutorado em Madrid, na Universidade Complutense. E, infelizmente, minha bolsa não saiu, né? Por vários motivos. A minha bolsa foi negada. E nisso, eu falei assim, pô, eu não vou. Na época, o professor Rodrigo Rabelo fazia o doutorado dele lá, estava me dando um incentivo. E falou, não, Bruno, vem, a gente dá um jeito, você vai trabalhar, a gente conhece gente e tal. Falei, pô, eu não vou me dedicar como eu gostaria para o doutorado, tendo que trabalhar, ainda mais num país que não é o meu. Então eu optei por não e bati na porta lá da Royal Veterinary College, foi onde eu, né, fui realmente aprofundar nos meus estudos em neurologia. Eu digo que foi um divisor de água na minha vida, ter trabalhado sob a batuta da professora Kate Chandler, e logo em seguida ela passou a batuta para o professor Holger Volk, que hoje eu digo que foi quem me apadrinhou, foi quem me recebeu de braços abertos, e hoje a gente tem além de uma relação profissional muito boa, nós somos grandes amigos. Terminado esse ano... Você só foi pro Royal College porque deu errado, então, a bolsa, Bruno? Sim, olha só que interessante. Isso é muito interessante. É muito interessante. Até porque eu só tem até uma fui... pergunta aqui já. O pessoal já tinha perguntado como é o serviço lá no Royal College. Só que eu pensava que, tipo, não, depois deu certo e aí ele foi pra lá. Não. Muito pelo contrário. Foi uma curva no Rio que eu não esperava encontrar, vamos dizer assim. Que mudou a sua carreira. Assim, que mudou completamente. Perfeito. Completamente a minha vida. Eu não imaginava. Até porque eu não me sentia seguro com a língua inglesa. Eu não me sentia de forma nenhuma seguro. Quando eu bati na porta deles, eu já tinha, vamos dizer assim, eu já conseguia entender melhor, mas de longe eu tinha o inglês bem influente. Não que eu tenha hoje também, mas na época era muito pior, acredito. Entendi. E no final fui super bem recebido. O professor Holger falou, você pode ficar enquanto você quiser, você vai fazer pesquisa. Me passou pesquisas para fazer, publicações, acompanhar o serviço. Uma coisa que não é o normal. Nos outros lugares que eu visitei já, mesmo na Espanha, nos Estados Unidos, geralmente a gente tem que pagar uma taxa, os FIIs, porque os alunos pagam. É justo que nós paguemos também por esses estágios. E ali eu não paguei nada, R$1 sequer, assim, uma libra esterlina sequer. Né? Porque realmente eles me receberam de uma forma bem... se solidarizaram com o meu caso, eu acho. Enfim. Bom, voltando ao Brasil, porque acabou o milho, acabou a pipoca, chegou uma hora que eu falei assim, para estudar em Londres também, não sendo cidadão europeu, o Reino Unido tem, né, regras um pouco diferentes da comunidade europeia. O doutorado, inclusive, para você entrar no doutorado, para você fazer a residência lá na neurologia, para morar lá, eu tinha que ter uma condição que eu não tinha. Essa é a grande verdade. E eu voltei para o Brasil e vim fazer o doutorado aqui. Então, fiz meu doutorado com a parte de neurocirurgia na Universidade Federal de Minas Gerais também. A partir dali, depois do meu segundo ano, eu corri um pouco com o meu doutorado, porque a partir dali eu já comecei, eu sabia que eu queria dar aula, então eu comecei a prestar concurso.
E aí, assim, eu tinha sido aprovado quase que no mesmo mês, eu fui aprovado num concurso na Universidade Estadual do Paraná, como é que é o nome? Em Guarapuava, não vou lembrar exatamente o nome da Uhum. universidade, mas em Guarapuava, e eu tinha prestado a prova de Lavras. Para Lavras era uma vaga nova no sistema do Reúne, que é como se fosse um professor substituto, mas ele tinha um nome lá de professor, é, não vou lembrar exatamente agora, acho que temporário. E Lavras do lado de BH seria muito mais fácil para mim. Mas Sim. enquanto não saísse essa resposta, não podia simplesmente não ir para Guarapuava. Então eu fiz metade da minha mudança para Guarapuava, interior do Paraná. Diz a cidade que é a cidade uma das mais frias de lá, e eu não gosto de frio, quem me conhece, né? Quando eu volto, fazendo todo o trâmite de restante de mudança de Belo Horizonte, metade do doutorado, aquela história toda, eu sou chamado para Lavras. Meu Deus. E aí é aquela coisa, Pega né? tudo. Foi Bora lá. ótimo, né? Foi uma baita notícia. Então aí, no final das contas, o pessoal de lá até me enviou minhas coisas de volta para né, não ter que ir até lá, porque eu já tive rapidamente mudar, achar um lugar para viver em Uhum. Lavras. E ali eu fui professor por 2 anos, né? Dando Uhum. aula de anestesiologia, principalmente, Ah, e, e importante dizer ajudando também isso, na. né? Para quem entende que E quer seguir a carreira de docência, né? A gente nunca começa com com uma aula da certeza. disciplina que a gente gosta, né? Não, de jeito nenhum. Então, assim, anestésio, a prova era, né, o concurso era anestésio e técnica cirúrgica, que na nossa época, vamos dizer assim, né, recente até, não era dividida, né? Era técnica e anestésio. Então a Isso. minha vaga foi justamente assim. Então eu dava um auxílio em tudo, nesses dois lados, e comecei a fazer o serviço de neurologia também, neurocirurgia. Aí Né? você já tinha defendido o doutorado, Bruno? Não, não, não. Aí eu fiquei Ah, fazendo então você era ping-pong. doutoranda. Eu era Perfeito. doutorando, trabalhava durante a semana em Lavras, final de semana, a maioria dos finais de semana eu voltava para BH para poder correr atrás, mas já tinha dado uma boa adiantada na minha parte Sim. experimental, porque assim, eu tinha um objetivo muito claro de ser professor, já tinha isso tudo muito fundamentado. Então, eu fiz tudo para poder, né, sabendo também que a gente estava passando um período que pudesse ficar sem concurso por um bom tempo, eu tentei adiantar ao máximo. E no Uhum. final, vocês já sabem, né? Eu fui para em Garanhuns, né? Fui professor por 3 anos, aí já com uma vaga efetiva, né? De professor efetivo. Uhum. E de lá eu fui transferido, redistribuído para Goiânia, Que é onde está hoje. que é onde estou hoje. Então hoje eu sou o professor. Trabalhando agora sim, só com a área que você gosta, só com a sua Hoje eu trabalho basicamente, né? Eu estou aqui na cadeira, isso até foi um grande desafio, né? Eu vim nessa redistribuição, eu vim como professor da clínica médica e eu nunca me dediquei, vamos dizer assim, de corpo e alma clínica médica. Eu sou cirurgião e sou especialista em cirurgia, porque esse título Uhum. existe no Brasil. Né? Eu Uhum. sou especialista de cirurgia pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia. Uhum. E aceitei esse desafio de vir para a clínica, entendendo que aqui eu tenho colegas que são realmente também assim muito competentes em cada uma das suas áreas e que a gente consegue segurar a peteca cada um na sua área. Então aqui hoje eu digo que eu tenho o prazer, eu não imagino fazendo isso em outro lugar, eu tenho o prazer de falar que eu trabalho só com neurologia praticamente, né? E Seja na parte clínica, cirúrgica, a parte de pesquisa, imagem. Oi? pesquisa. Pesquisa, né? Tem alguns meus orientados aí, ó, o Emerson, meu próximo IC com certeza, né, o Emerson? E por aí vai. E fazer essa parte de desenvolvimento pessoal também, né, E o Bruno? Que é uma grande desenvolvimento paixão pessoal, sua sem também. dúvidas. Sem dúvidas. Porque não é, assim, dependendo do lugar, não é fácil, tá, gente, implantar isso, porque, assim, isso é uma coisa nova e não faz parte da grade curricular da maioria dos cursos, né, de medicina veterinária. Isso não faz parte. Então, Verdade. a gente tem que, assim, o colegiado do curso precisa aceitar que isso é bom para os alunos, né, precisa comprar a ideia e, graças Com a Deus, certeza. a gente conseguiu. Bruno, então me fala, você enfrentou algumas dificuldades. Me fala das dificuldades que você enfrentou e que hoje um aluno, por exemplo, como esse o Emerson que você falou, né? Que vai Uhum. ser seu iniciação científica, ele quer trabalhar com cirurgia, com neurologia. Quais são as dificuldades que eles vão enfrentar? O que é que ele precisa estar preparado?
Bom, eu sempre costumo dizer que a maior dificuldade ela vem de dentro de nós mesmos, das nossas limitações, que a gente se auto-sabota. Eu sempre falo isso e toda vez que você me pergunta, eu repito essa frase. Porque eu acho que a grande realidade é essa. Nós colocamos barreiras e limites, às vezes, que nós não temos noção da nossa força, da nossa mente, quando a gente decide que a gente vai ultrapassar aquilo. E que a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Claro que às vezes isso vem com a maturidade, claro que às vezes isso vem numa fase da vida que a gente já está mais, né, mais preparado, menos ansioso. E claro que faz parte também passar por cada uma das etapas da vida. Mas como a professora Ana Emília também sempre fala para vocês, gente, o coaching ele está justamente para oferecer ferramentas para que vocês cheguem aos resultados, reconheçam os objetivos claramente. Perfeito. E alcancem esses resultados de uma forma mais precoce. Perfeito. Para não ter que precisar esperar tudo aquilo que nós sorte, passamos, né? Porque a gente não tinha essa orientação. E principalmente, Bruno, isso que você está falando de tipo assim, do sofrimento. Porque assim, você acaba sofrendo mais desnecessariamente, porque com certeza. Você reconhece, eu tenho essa limitação, então eu preciso focar nisso para melhorar esse ponto. E não ficar sofrendo, ai meu Deus, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não vou conseguir. Exatamente. Né? E a gente vê isso nitidamente, né? Inclusive assim, o pessoal costuma dizer, a gente vê isso diariamente. A geração de hoje em dia é uma geração mimimi, a geração fraca. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, a questão é que, e isso é até perigoso, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, isso é perigoso, porque a pessoa fala tanto no nosso ouvido, né, no ouvido deles, geração mais fraca, sensível, mimimi, acredita, né? Que às vezes a pessoa começa a acreditar nisso e se torna isso. E isso não pode acontecer. Uhum. Né? Então, assim, você deve sim saber muito bem qual é a sua limitação. Então, por exemplo, eu tinha uma limitação financeira. Né? Eu tinha uma limitação financeira, então eu tinha que saber exatamente para onde eu ia, como eu ia, tinha que ser tudo muito estratégico. Eu não podia simplesmente falar assim, vou fazer um mochilão e lá eu decido. Não dava. Né? Tem gente que tem essa condição, ótimo, sim, melhor ainda. Sim. E não tem que ter vergonha, se tem essa condição que vá e melhor ainda, né? Aproveite. Entrou o Lucas, a Dani e o Amós de uma vez. Nossa, que turma, hein? Reunião do Lativete. Rapaz, é quase o Lativete mesmo. Saudades, hein? Beijo, menino. Saudades de você. E aí, galera? Se tornaram monstros, né? Estão fazendo barulho. Isso é bom, muito bom. Bom, voltando aqui. Outra coisa, por exemplo, é saber, eu tenho limitação com a língua, mas eu não posso deixar isso se tornar um monstro também e impedir que eu vá atrás e que eu desenvolva esse processo de aprendizagem da língua. Bruno, perfeito o que você está falando, sabe por quê? Eu conversei sábado com o Dr. Renato e ele disse que quando ele decidiu no doutorado ir para a França, ele teve que fazer 9 meses de um curso muito intensivo de francês para poder ir. Quer dizer, hoje, se você tem limitação com o inglês, o professor Bruno já diz na graduação. Então, você pode estudar um pouquinho todo dia durante 5 anos, 4 anos, e se formar já com esse ponto a mais. Com certeza, com certeza. Eu até gravei um vídeo com uma amiga minha que ela é coach de inglês, porque como o desenvolvimento pessoal atrapalha o seu aprendizado de inglês. Gente, não existe esse profissional que não precise saber inglês na medicina veterinária. Uhum. Então, assim, tá aqui o professor Bruno já falando para vocês. Uma dificuldade. Você vai precisar saber língua. Então, se você não sabe... Com certeza. A partir de agora... Quanto antes começar, menos doloroso vai ser. Perfeito, né? Perfeito. E mais oportunidades você vai aproveitar. E assim, você está dizendo que tinha problema financeiro e isso não foi fator decisivo para você não realizar isso tudo. Não, eu me planejei para isso. Né? Eu me planejei para isso. Para isso você vai ter que colocar tudo na ponta do lápis, conversar com pessoas que estão lá. Então, algumas pessoas me deram esse suporte. Né? Claro que eu acho que hoje as coisas estão muito mais... eu não vou falar mais fáceis, não, mas estão mais... A comunicação está muito mais estreita pela internet. Olha só a gente conversando aqui. Eu aqui, né, no centro do Cerrado, e a professora Emília aí de frente para a praia de Maceió. Então, assim... de frente para o mar aqui. De frente para o mar, basicamente. Cada um, na verdade, recebe o que merece, né? Eu tô na frente de eu tô aqui de frente para um pé de piqui, mas tudo bem. Tô feliz do mesmo jeito. Então,
A importância do networking também, É a né, importância do Bruno? network, que hoje está, sim, mais acessível para todos. Na época que eu me formei em 2003, eu não tinha celular, gente, para vocês terem ideia. Não é porque não tinha condição de ter, porque não tinha. Ninguém tinha. Na época o pessoal estava na fila para conseguir aquele tijolão, né, que você carregava na cintura bonitão assim, ó, pegava com as duas mãos para falar nele, né? Então, assim, na época do Bruno, gente, na época do Bruno, há muito tempo, as coisas eram Aham. bem mais difíceis. Bruno, agora uma coisa não mudou. Naquela época, ninguém me disse que o meu relacionamento com os meus colegas de sala, que fazer esse tipo de contato era importante para minha carreira, porque hoje Exato. continua sendo, só que hoje é mais fácil. Mas Sim, continua tendo a mesma importância, talvez até uma importância maior. Porque maior, com por ser mais certeza. fácil, né? Com certeza. E outra, né? Hoje, talvez tenha mais pessoas pedindo. O que talvez o professor lá, XYZ, que às vezes recebia 5 ligações, 7 e-mails, 10 cartas, hoje ele recebe trocentas por dia. Mensagem de WhatsApp, né? E assim, eu tenho uma coisa que eu nunca. Assim, aproveitando essa. Antes de eu esquecer esse link, tem Hum. uma coisa que o professor Holgar, uma vez, ele falou para mim, eu nunca vou esquecer. Eu não pedi Olha só que interessante, a gente já tocou nesse ponto, né? Eu não planejei estar na Royal Veterinary College. Isso aconteceu, eu passei a peroba na cara, com inglês malemar, e fui lá atrás deles. E olha, né, assim, a princípio, né, para quem já conheceu lá, para quem não conheceu, são dois campi. Né? Tem um campus que é no centro de Londres e tem um que é afastado, né, numa cidadezinha que beira Londres. E esse que é em Camden Town, que é né, onde o pessoal escuta muito aí por causa da Amy Winehouse, artistas, Uhum. etc. Ele fica bem ali, né? E eu fui uma vez e tomei um chá de espera. Fui a segunda vez e tomei um chá de espera. Fui a terceira vez e sempre o chefão lá ia conversar com a gente e sempre atrasava ou não chegava e de alguma forma não dava certo. Eu estava quase desistindo já. Até que eu encontrei uma pessoa, um amigo em comum, porque eu era faxineiro, eu fazia faxina na casa de senhoras, né? Inclusive eu tenho uma coisa muito legal, eu precisava achar isso um dia e mostrar para você. Me deram um diploma, tipo um certificado, De faxineiro? atestando que eu era o melhor faxineiro que tinha passado na casa dessa. E aí as Sim, senhorinhas ficavam passando uma para outra. E aí era que onde eu fazia a minha renda. legal! Que legal! É porque eu trabalhei de muita coisa, né? Eu trabalhei de barman, eu trabalhei de lavador de vidro de empresas, dessas empresas lá que são todas espelhadas, vidradas, né? Carregador, descarregador, e fiz um monte de coisa lá. Isso Mas assim, a que eu é mais tão ganhei, importante. É tão não, foi uma importante, lição de Bruno, porque vida. assim, para você não diminuir o De valor jeito, de uma exatamente. profissão. Assim, porque você tem um certificado de que como se uma limpeza de uma casa fosse um serviço que tivesse menos valor do que a de um médico veterinário. Não é. Não Exatamente, é. exatamente. Só que um você estuda Exatamente. mais, né? Então, assim, É. você ter um diploma, assim, é um reconhecimento muito. E assim, ter passado por isso é muito bom contar isso depois, Muito, né? muito, muito. Não, a lição Que de vida que eu orgulho. tive nesse período lá fora foi assim, foi incrível. Até porque me colocando no sapato deles, vamos dizer assim, né? Vestindo as calças deles, vamos dizer, Uhum. você vê o quanto que essas pessoas são discriminadas de verdade. Porque estava ali o Bruno, que já era médico veterinário, que num país como Londres, num país como a Inglaterra, né, o Reino Unido como um todo, Hum. eles o Renato sabe o que eu vou falar. Eles é médico, é veterinário e Deus no céu. O médico veterinário lá ele é muito importante para a sociedade, muito mesmo. Muito. Então eu já era veterinário formado, bacharel em medicina veterinária, eu era residente, nossa residência aqui Isso, no Brasil, que é e uma eu era mestre. especialidade, né? E eu era mestre em ciência animal, tá? Mas você acha que isso Bruno, importava de alguma coisa quando eu estava lá com o paninho aqui para atender o camarada que me tratava mal do mesmo jeito? Ele nem imaginava e nem queria saber o que eu era, o que deixava de ser. Quantas vezes a gente foi maltratado, literalmente, entendeu? E aí uma você vez vê. ela tá desfocando a tua câmera. Não sei se é porque você tá, mas tá meio borrado É que assim, senão não ficar sei se muita é a internet. boniteza de uma vez só é ruim também, né? Aí trava a internet, né? Bruno, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: isso é muito o que acontece com você. Do jeito que a frase dizia: do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas.
Sim, Então, não tem por que você fazer uma cirurgia bem feita e se você se propôs a fazer outra coisa, fazer mal feito. sim. Esse comprometimento, eu vejo que, não para quem trabalha, né, uma carreira, mas esse comprometimento, os alunos entendem que tem que começar depois que se forma, e não é. Se você Uhum, vai fazer um trabalho de uma disciplina, por mais simples que seja, você precisa fazer o mais bem feito que você pode fazer. Se, mesmo uhum. que seja o seu TCC, a sua dissertação, tá entendendo? Porque é como você vai fazer tudo. Se você chega na hora na aula, você vai chegar na hora no seu trabalho. Isso é um desenvolvimento de hábitos, né? Que história Ô, legal. Ana, Eu não sabia disso. eu digo mais, lá fora, Travou, travou um pouquinho. Pronto. tá me ouvindo, né? Voltou. Tá. Agora sim. Lá fora, eles incentivam muito na graduação, durante os cursos de graduação. Isso eu vi na Espanha, eu vi na Inglaterra e eu vi nos Estados Unidos, que foram os lugares que eu pude fazer estágio, acompanhar a rotina de grandes hospitais. Os alunos de graduação, eles sempre estão envolvidos de uma forma ou de outra com questões sociais. É uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil Não, de não uma vê. forma intensiva dentro da veterinária, que é Na uma coisa que a verdade, gente é uma fazia com o Lativete, exceção, viu? lembra? Que a gente É, fazia isso com o Lativete, lembra? A gente ia lá isso. para casa daqueles meninos que tinham, né, sido abandonados ou Exato. resgatados de famílias por conta de abuso. O Lativete tinha essa questão social muito, muito grande. Aqui eu não consegui fazer isso da forma que eu gostaria ainda, sabe? Uhum. Mas Na UFG, você está falando, né? na UFG, Mas lá fora isso é muito assim, cada um vai buscar o seu, ele tem que ter um tempo, que isso pro currículo deles conta muito. Ah, eu fiz trabalho social no asilo tal, eu fiz trabalho social na casa lá dos meninos de não sei o quê. Isso é muito importante lá fora. E aqui a gente não vê isso acontecendo muito. Inclusive com cães abandonados, casas de resgate, etc e tal. É como o Jim Rohn fala, eu não sei se ele é inglês, eu não me lembro bem, mas ele fala que você não faz sucesso pelas coisas que você faz sucesso pela pessoa que você se torna. Um profissional de sucesso, ele tem essa consciência de sociedade, do Uhum, papel dele na sociedade e do que ele pode fazer. É uma sim. questão de valores mesmo. Você precisa desenvolver os valores que um profissional de sucesso tem. Perfeito. Bruno, é muito bonita a sua história e percebam, né, que é uma coisa, os alunos chegam, mas por que aconteceu isso comigo? Porque não é porque aconteceu, é como eu vou fazer com o que aconteceu comigo, né? Uhum, Não é justificar, é usar isso a seu favor, porque foi muito com claro que certeza. Bruno estava no Royal College por uma interferência na carreira dele. Ou seja, por Uhum. um problema, ele foi para um dos melhores lugares, como o Bruno disse, a carreira dele foi antes e depois de lá, né? Até pediram aqui para você comentar, Bruno, como era o serviço lá. O que você acompanhou, assim, como era essa rotina lá? Você A ficava rotina é na cirurgia basicamente lá, Bruno? neurologia, o setor de neurologia e neurocirurgia, né? Lá eles têm a especialidade, como nos Estados Unidos, na Europa, de uma forma geral, existe a residência em neurologia e neurocirurgia. Então, assim, eu acompanhava exatamente o serviço de atendimento de especialidade da neurologia e neurocirurgia e Uhum. também em horários bem específicos, a gente fez essa determinação junto com o professor Hoger, eu fazia pesquisas, né? Então eu fiz algumas pesquisas relacionadas com levantamento de casuística, que a gente publicou bastante coisa em relação à refratariedade na epilepsia, de canina. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade, além de acompanhar o atendimento dos residentes, o que nós chamamos dos rounds, né? Todo santo dia, antes de começar o dia de atendimento, reuniam-se todos os residentes junto com os professores responsáveis para discutir cada um dos pacientes que tinham entrado no dia anterior. Isso é um aprendizado assim muito, muito grande. Que infelizmente o pessoal ainda não entendeu que a gente tem que colocar isso na nossa residência aqui no Brasil também. Sim, A gente sim. batalha muito, mas assim, o pessoal, eles falam, mas aqui não dá tempo. Por que não dá? Se lá dá, por que aqui não dá? Mas enfim, é uma mentalidade que Aham. todos vão ter que crescer junto. Um dia a gente vai alcançar isso, né? E aí Eu também a acho que gente essa crise, acompanhava. Bruno, vai ajudar muito, sabe, a implementar essas coisas. Porque, por exemplo, hoje, a gente não tem a rotina que tinha antes, né? Os serviços têm diminuído, ficado mais com urgência e emergência, talvez. Ah, não, já que a gente não está mais no serviço, vamos marcar aulas. E aí
Eu, por exemplo, estou dando aula a grupos de residentes em universidades Sim. diferentes online. Então, talvez agora se tenha a noção da importância desse trabalho, né, que você está falando. Ó, o André também falando, o André acompanhou muito serviço lá fora também, que ele sente falta dos rounds, com certeza, porque isso aí é bom pra gente, é bom pro residente, é bom pro cachorro, pro gato, é bom pra todo mundo. Se você tá se debruçando sobre aquele paciente, é um aprendizado para todos e o serviço vai ser melhor ofertado para aquele paciente também. E vai ficar todo mundo feliz, inclusive o tutor, né? Mas assim, voltando, além de então... trabalhar relacionamento interpessoal, né, Bruno? Porque, Com certeza. na rotina você está um pouco isolado. Quando você senta ali com todo mundo, né, você desenvolve a capacidade de discutir, de conversar, Com certeza. né, de ensinar, de aprender. Sem dúvida. E além desses rounds que aconteciam de segunda, lá na Veterinary College, de segunda a sexta, de segunda a quinta, na sexta-feira era um round, vamos dizer assim, era maior, eram seminários de todas as áreas, juntavam-se todas as áreas para todo mundo assistir de tudo um pouco, né, para mesclar. Então eu tive a oportunidade de acompanhar bastante esses serviços e as partes experimentais de alunos de doutorado, principalmente, né, desenvolvendo as minhas pesquisas também, enfim. Então, assim, só reforçando o que a Ana Emília falou, e é muito importante, eu poderia simplesmente ter recebido o meu não da minha bolsa e juntado, né, colocado o rabinho no meio das pernas, modo de dizer, e voltar para o Brasil. Falar, não deu certo. Ou eu poderia ter também optado por ter ido e fazer sem a bolsa. A gente ia dar um jeito? Ia, eu não tenho dúvida nenhuma que eu ia dar um jeito. Mas eu não vi aquilo como meu principal objetivo, sabendo... Né? Já estava dentro da academia. Foco, né? O foco muda muito. Então, assim, não era o que eu estava mais disposto. Né? Então, eu falei assim, se precisar, eu vou tentar de novo. E vou tentar quantas vezes for preciso, até onde eu puder, e vou fazer o que eu achar que vai me direcionar. Enfim. Como se tivesse aparecido outra estrada para você seguir, que poderia ser melhor, mas que não ia levar você aonde você queria ir, né, Bruno? Qual a importância do foco na carreira, né? De fazer essas escolhas. Com certeza. Sim. Então, só para finalizar essa história, né, eu comecei com um pensamento aqui, que um dia, eu nunca vou esquecer, o professor Roger me chamou, a gente estava conversando, estava na sala dele, ele falou assim, nossa, olha a minha caixa de e-mail, estava lotada, assim, você via nome de tudo que é jeito de escrever, sabe? Aí ele falou assim, você veio aqui e você bateu na nossa porta, você já mandou e-mail, você tinha mandado e-mail antes, alguém tinha se comunicado? Não, eu vim na cara e na coragem. Falei, pois é, talvez tenha sido por isso que tenha dado tanto certo. Porque você estava no lugar certo na hora certa. Quando eu quase desisti de Camden Dental, uma dessas pessoas que eu trabalhava fazendo faxina, por isso que o foco deu uma desviada, né? Ela falou, não, eu conheço, não é, a neurologia não é aí, a neurologia é lá. Você tem que ir lá. Pega o trem lá em tal lugar, você vai descer na estação tal, vai fazer tal. E assim eu fui. E na hora que eu cheguei na secretaria, eu nunca vou esquecer, tinha uma senhora, né? Uma jovem senhora, vamos dizer assim, muito vistosa, por sinal, e estava lá no seu casaco, bem elegante e tal, e a secretária me atendeu, eu falei, eu queria conversar com os professores da neurologia. Ela falou, pois não, a professora Kate Chandler. E era exatamente ela que estava na secretaria naquela hora. Tá entendendo? Meu Deus. Então, assim, e eu não tinha marcado nada, não tinha, sabe, foi sorte e tal. E a partir dali ela falou, não, pode vir, né? Na hora que você quiser. Estava correndo atrás do que queria, porque se você não tivesse ido lá, ela estaria lá do mesmo jeito e você não teria tido essa sorte, né? Com certeza. Quanto mais trabalho, exatamente. Quanto mais gente trabalha, e a partir daí eu mudei. E a partir daí eu mudei, inclusive, né? Eles arranjaram um lugar para eu morar lá dentro da universidade, né? Tem lá as casinhas específicas, além também como é que fala? Da moradia de estudantes, né? Mas eu morei em uma das casas dos visitantes mesmo. Dividi com uma família indiana. Foi uma baita experiência também, que outra hora a gente conversa. Então, aí, só finalizando essa história, então, ele falou assim, tá vendo? Talvez tenha sido por isso que deu certo, porque você veio, a sua vontade fez você vir até nós. Porque, Bruno, olha a quantidade de e-mail que eu recebo de brasileiros, de sul-americanos de uma forma geral, Sim. Na verdade do mundo inteiro, mas especialmente sul-americanos, asiáticos. Ele falou muito. Falou, Bruno, não é por mal, ele é alemão, né? Ele é alemão e trabalhava na Inglaterra há anos, voltou para a Alemanha, mas ele ficou quase 16 anos na Inglaterra. Ele falou, não é por mal, o pessoal pode até entender isso como um certo preconceito, mas não é.
Acontece assim que todo dia, se eu for ler e-mail de todos os sul-americanos que me escrevem e todos os asiáticos que me escrevem, eu não vou fazer mais nada da minha vida. Eu não tenho como responder. Então, às vezes, a pessoa não vai ter uma resposta nunca na vida dela. Sim, sim. E a oportunidade vai embora. Então, o fato de você ter vindo e bater na porta foi o que te deu a vantagem de estar aqui conosco hoje. E tem uma coisa também, Bruno. É muito provável que o seu desempenho tenha sido muito melhor porque você precisou lutar muito por essa oportunidade. É isso que eu explico aos alunos, sabe? Os alunos, professor, porque eu tive uma oportunidade. Gente, você nunca vai se dedicar tanto a uma coisa que apareceu como você iria se dedicar a uma coisa que você conquistou. É Com muito certeza. diferente quando você Com quer certeza. aquilo. Aí, às vezes, eu vejo os meus alunos, Bruno, não sei se você vê isso também, né? Que você tem anos de experiência também, mas com medo de tomar decisões, com medo de fazer escolhas, porque se aparecer uma oportunidade, ou quando aparece uma oportunidade, deixando de lado o seu sonho, deixando de lado o que você queria para sua carreira. Gente, é como eu digo, não tem como dar errado. Você faz, dá certo. Quando você quer, você faz com que dê certo. Às vezes não sai como a gente planejou. Qual era o plano do professor Bruno? Ir conseguir a bolsa e ficar em determinado lugar. Mas o universo sabe o que é melhor para ele. A bolsa deu errado para você ir para outro caminho, que foi uma experiência muito mais rica. E é Com provável que certeza. você só esteja onde você está, devido a essa interferência Certo, que aconteceu. seguramente. Por isso que é Seguramente. importante tomar decisões, né, Bruno? Assim, o Claro, claro. poder de tomar decisões Com para certeza, a com sua certeza. carreira. E não esperar essa decisão necessariamente para bater na sua porta, mas correr Isso, atrás, se perfeito. imaginar, se for possível, anos antes dessa decisão chegar, mas se imaginar naquela situação e falar, a hora que ela chegar, como é que vai ser? Né? Hoje eu tenho isso claro para mim depois do processo de coaching, né? Mas naquela época eu ainda não tinha. Né? E Uhum. mesmo assim eu era muito determinado, mas eu tenho certeza que se eu tivesse a mentalidade do coaching na época, Uhum. muitas coisas teriam sido talvez mais fáceis, vamos dizer É. assim. Eu digo, Bruno, que fez sucesso, se destacou. E, gente, só para deixar claro, eu acho que quem me conhece, quem acompanha meu trabalho, sabe qual é a minha definição de sucesso, tá? São os 3 pilares: é você ter realização profissional, ou seja, trabalhar na área que escolheu da medicina veterinária, ganhar o dinheiro que você precisa e ter a vida pessoal que você desejou. Sem um dos 3, assim, para mim, Ana Emília, você não obteve o sucesso. Ou seja, você precisa ainda equilibrar para ter. Você precisa morar onde você quer, estar perto de quem você ama, ter o dinheiro para levar a vida que você quer. Se quer viajar, ter dinheiro para viajar. Se quer morar no interior, ter dinheiro para morar no interior. Então, esse é o sucesso que a gente trabalha. Mas, assim, é provável, Bruno, que é só as pessoas que tinham esse desenvolvimento pessoal intrínseco que conseguiam chegar lá por persistir. Porque as dificuldades, elas são muitas. Assim, eu não estou aqui defendendo aluno, né, longe de Com mim. Mas não certeza. tem como sem esse preparo, Bruno. A diferença da sua turma. Fala um pouquinho, a gente está com um pouquinho de tempo, mas eu queria que você falasse da experiência da turma da pós-graduação, porque o professor Bruno faz esse trabalho na pós-graduação, antes e depois da disciplina de desenvolvimento pessoal, antes e depois do coaching. São pessoas extremamente com um potencial alto, extremamente capacitadas que não Altíssimo. estão chegando lá. Exatamente, com um baixo rendimento, muitas vezes frustradas. Primeiro, porque na correria do dia a dia, hoje em dia, eles são pouco, que eu costumo dizer também, né? O que todo ser humano quer? Primeira coisa, ele quer ser escutado. Quer ser ouvido e quer ser ouvido na essência. Hoje em dia está faltando pessoas com orelhas para escutar de verdade. Todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. Então, quando você não se sente ouvido, quando você não se sente querido, quando você não se sente reconhecido, Perfeito. a chance de você também se frustrar consigo mesmo e com os outros que estão ao seu redor são muito grandes. E isso torna, às vezes, a pessoa até uma pessoa que vai explodir cada uma da sua forma. Vai ser mais ríspida, vai ser mal educada, vai ser cada uma da sua forma. Existem várias maneiras também, o tempo não vai deixar a gente entrar nesses méritos, mas Exato. o aluno de pós-graduação, ele é um profissional, eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Ele é um profissional que muitas vezes... porque aquela história do professor, essa hierarquia deve existir com respeito? Deve, com certeza ela deve, né? Cada um no seu quadrado, mas não há falta de respeito de você subjugar o seu aluno de pós-graduação.
como na Perfeito. nossa época ainda era muito comum. A gente via os catedráticos que, pela formação deles, por tudo que o mundo E tá tinha tudo na bem época. também, né? E tá tudo bem também, a gente passou por isso e ótimo. É. Crescemos com isso. Agora, hoje não se aceita mais isso. Hoje não Uhum. cabe mais isso. E aí nós vemos profissionais de excelência, assim, alunos que formaram, fizeram sua residência, ou foram para a área particular e depois voltaram com uma bagagem, e elas querem ser reconhecidas, elas querem ser ouvidas, elas querem mostrar que elas estão ali para criar ciência também, mas às vezes se deparam com um sistema, com um orientador, ou com os orientadores, ou com as pessoas que elas estão se relacionando ali, que não deixam ela explodir a sua visão, a sua energia, tudo aquilo que ela tem para mostrar. E ela vai se frustrar. E hoje a gente vê isso nitidamente acontecendo na pós-graduação. E por E às vezes todos até os. por um mecanismo de proteção do Muitas vezes, a grande maioria das professor, né? vezes. Assim, tipo, Porque, com eu preciso me certeza. manter aqui, né? É, porque se o professor está se sentindo que ele tem um orientado que acabou de entrar no seu mestrado, no doutorado, e ele se sente ameaçado, entre aspas, porque talvez aquela pessoa já saiba mais do que ele, se ele Isso, tiver numa zona de conforto, ele não quer gastar energia para ir estudar e se tornar. E ele começa a sabotar também essa pessoa. A gente vê isso acontecer todo dia. E aí E, você vê gente, pessoas infelizes. e assim, só para deixar claro que os professores também não recebem nenhum treinamento para o tipo de serviço que a gente presta, tá? Sim, E com fique muito certeza. claro. A gente Gente, faz não é fácil mestrado, ser doutorado, orientador. isso, a gente faz mestrado, doutorado, a gente não é preparado para lidar com uma sala de 50 alunos, com 50 pessoas diferentes, para se relacionar bem com todo mundo, orientar bem todo mundo. Não é fácil o trabalho de professor e por isso mesmo que a gente tem tantas questões de Com doenças pelo certeza. trabalho de professor. Até porque, Com para quem certeza. gosta de dar aula, assim como o professor Bruno, que eu sei que é professor porque ama ser professor, é muito frustrante o não sucesso dos seus alunos. Então, isso é como se o nosso trabalho não estivesse dando certo, sabe? Eu preciso ver que os meus alunos estão felizes, estão sendo profissionais de sucesso. Então, é importante que deixe isso bem claro, que ninguém aqui está culpando ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho uma dificuldade enorme, né? Faço esse trabalho contínuo, assim como o Com professor Bruno, de certeza. Com autoconhecimento, de certeza. desenvolvimento pessoal. É muita coisa, viu? É coaching, é terapia, é constelação, é muita coisa, não é fácil. Bruno, Com certeza. para a gente aproveitar aqui os últimos minutinhos, eu queria que você dissesse quais são as características que o profissional, assim, eu sei do conhecimento técnico, né, obviamente, mas eu queria que você dissesse quais são as características da pessoa, do profissional, que não pode faltar para quem quer trabalhar. Acho que travou. Será que ele está me escutando? Não estou te ouvindo. Aqui. Pronto, agora voltou. Bruno? Sua imagem está congelada, mas eu te ouço. Pode falar. Pronto. Eu queria que você dissesse quais são as características, Bruno, que não podem faltar no profissional que quer trabalhar, que quer desenvolver uma carreira de sucesso na neurologia. Você pode falar de conhecimento técnico, tem que saber disso especificamente, mas de o que é que esse profissional precisa ter? Olha, Emília, sem essas características, dificilmente ele vai desenvolver uma carreira de sucesso. Tá. Eu acho que assim, algumas delas a gente já falou, a persistência, perseverança, determinação, tudo isso vai ser muito importante para esse profissional. Deixa eu fechar uma coisa aqui, pronto. Tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo bem. Tá, porque seu vídeo tá travado completo para mim, mas eu vou falando, tá? Se parar, você Gente, manda coloca mensagem, aqui falou se que vocês parou. estão vendo o meu vídeo travado, porque aí qualquer coisa E eu se estão me mexo aqui na escutando também, internet. que é importante, né? Porque eu também não tô vendo chegar mais mensagens, né? Eu acho que eu vou. É, Tá tudo normal aqui, a Júlia tá vocês falando. nos ouvem? Bia, É. tá me escutando? O, Para mim tá tudo normal, os dois estão ok. amostra normal e Você que Assis sumiu não. agora. Pronto. Ó, o Oz falou que não. A Ana falou que tá tudo normal. Os dois estão ok. Você Tá, quer eu não tô te vendo. Você sumiu por completo, mas não tem problema. eu vou tirar, Bruno, e você entra de novo, tá? Que dá Pode certo, assim. ser. Eu vou tirar Tá e bom. Beleza, então. deixa eu chamar aqui ele de novo.
Pronto. Ludmila, querida, o livro tá saindo, vai chegar aí, viu? O seu, das suas colegas, viu? Dos seus colegas lá da turma, pronto. Acho que agora tá ok, tá ok? A Udi tá aí também. Tá. Oi, Udi. Legal? Agora sim. Sim? Beleza. Bom, eu estava falando que, além de tudo que a gente já conversou, né, de perseverança, persistência, determinação, o mundo tem o seu grau de dificuldades, às vezes até de... Eu tenho alunos, como você bem falou, né, nós, professores, tem um jeito, cada um tem uma criação, os nossos alunos também. Esse final de semana a gente teve até um chamado, né, a gente foi convocado para fazer um serviço diferenciado em Brasília, e pesquisa, né, mesmo frente a essa pandemia toda, a gente foi. E a gente conversou muito do caminho sobre isso, sabe? Então, eu tenho um exemplo, um grupo de alunos de graduação de pós, cada um de um jeito. E às vezes eles ficam com receio, né, de desenvolver. Primeira coisa é entender que você tem uma certa limitação ou um ponto de melhoria. Isso não é vergonha para ninguém, independente do jeito que seja, independente do que seja. Aquilo tem que ser conversado e tem que ser melhorado. Então, esse aspecto eu julgo importante para qualquer especialidade dentro da nossa área, não só a neurologia. A comunicação. Comuniquem-se. Não esperem que nós, professores, saibamos, adivinhemos. Vocês, mas eu achei que estava claro. Não, se você não foi claro, talvez não esteja claro, porque nós temos várias coisas para nos preparar. O professor que eu gostava tanto. Por quê? Porque eu acho que ele não queria que eu fizesse estágio. Por que ele não se acha que ele não queria? Alguma vez ele falou para você que ele não queria? Não, ele nunca falou, mas ele nunca me deu bola, nunca se mostrou. Gente, mas você tem que ir lá e você tem que conversar abertamente, né? Com respeito e tudo mais, mas conversar abertamente. Bom, hoje, para quem quer seguir a área de neurologia especificamente, eu considero que as coisas vão devagarzinho facilitando. Nós temos, diferente de antes, né? Quando você queria aprofundar no estudo, praticamente não tinha orientação na área de neurologia. Hoje nós temos algumas universidades, nós temos lá exemplos rápidos. Professora Mônica Noel, professor Mazante lá em Santa Maria, professor Rogério na Unesp de Botucatu, eu aqui, professor Bruno na Universidade Federal de Goiás. Nós temos o professor Tuduri, que trabalha mais com a parte de neurocirurgia, mas né, sempre foi um pioneiro, inclusive na área, lá lá em Pernambuco, né, em Recife. Bom, tem vários, eu não quero esquecer de ninguém, então não vou ficar falando todos os demais, então a gente fica, né? Então existem possibilidades, sim, de estágio. Mas só presta se fizer coisa lá fora. Como eu tive um grande sonho, e eu não digo que esse sonho se acabou por completo, mas os meus objetivos mudaram. Hoje eu sou professor de uma federal, né? Eu tenho estabilidade, é difícil eu sair daqui hoje para ir para fora fazer a residência. Mas quem pode se dedicar a isso, né, tem dois lados, duas vertentes muito fortes que eu vejo. Ana, se acabar por mim, não tem problema nenhum, tá? De você... Tá. Sem problema, tá? Então, vou falar aqui com um pouquinho mais de calma essa parte, que eu acho que eu julgo ela bastante importante. Então, assim, vamos lá, vamos por ordem. Existem várias possibilidades aqui no Brasil de uma pessoa que queira fazer a sua carreira na neurologia veterinária, tá? Então, existem universidades, existem ótimos profissionais, não só na universidade, tá? Por exemplo, né, também tem o professor Paulo, que assim, eu sou fã do cara, ele está no Instituto Federal de Muzambinho, o pessoal do Jabuticabal, tem as universidades particulares, tem as grandes empresas particulares também, os veterinários, né? Alexa Deodato, a grande empresa, ressonância magnética top, e por aí vai. Então existem sim possibilidades. Quem faz o estudo acontecer, faz a profissão desenvolver, não é o local que você está. Claro que isso pode, suas motivadoras podem te impulsionar, mas eu nunca tive uma aula sequer de neurologia na minha graduação. Uma sequer eu não tive. Tá? Então, nem por isso eu não escolhi a neurologia. Estou aqui hoje. Então, além de tudo isso que a gente está falando, existe hoje um colégio, na verdade, uma associação brasileira de neurologia veterinária. Tá? E em 2012 nós fundamos
essa associação brasileira com alguns desses profissionais que eu falei, juntamente com o professor Miro, né, que é nosso, vamos dizer assim, a nossa estrela maior. Ele é professor na Ohio State University e diplomado americano. Então, nós fundamos essa associação com um intuito único, de melhorar os níveis da neurologia no Brasil. E até um determinado ponto, a princípio, essa história é longa, mas eu não vou entrar nela, mas nas fundações, nos alicerces, na base da associação, nós discutimos que, primeiramente, a gente ia seguir com um trabalho forte durante 10 anos, trazendo gente importante de fora para cá, para nos treinar melhor, né, para possibilitar, abrindo mais portas, conhecimento, possibilidade de estágio e por aí vai. Para depois de 10 anos repensar, então, os nossos caminhos, os nossos rumos, ou seja, daqui 2 anos, isso está acontecendo no máximo, já estamos discutindo, para quem sabe termos o título de especialista. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos muitos profissionais que querem o papel só. Ele quer falar que ele é especialista em uma área. Mas o papel não diz nada, gente. Se você tem um papel falando que você é especialista, ou não vai te fazer mais ou menos, vamos dizer assim, capacitado na sua... Eu posso falar, eu sou especialista em cirurgia veterinária, né? Eu tenho o papel. Mas com o título ou sem o título, continuo tendo a mesma aplicação que eu queria ter. Perfeito. Né? E atrai a capacitação cada vez mais. O que especialista? O especialista é aquele camarada que ele já sabe daquela área, que não tem mais nada para aprender sobre aquela área. E se você chegar nesse dentro da sua especialidade, significa que você morreu de alguma forma. Você morreu, porque se você não tem mais nada para aprender, alguma coisa está errada. Porque a gente está numa profissão que é mutante. Assim, ela está sempre com novidades. Então, o especialista em si, para mim, não existe. É lógico que vai precisar disso para que a gente alicerce o nosso mercado, para a gente tirar pessoas que não são capacitadas de uma certa área, deixar pessoas mais capacitadas naquela área. Mas a gente está anos-luz atrás da América e da Europa em relação a isso. A gente vai chegar, tá? Mas por enquanto, não creiam, como a gente escuta sim alguns profissionais falando, que se a gente não tem o título de especialista em neurologia veterinária, a gente não presta para nada, gente. Não se deixem cair nessa conversa. Tá? Anos de bagagem, de experiência, de conhecimento, de estudo, podem ser jogados fora porque você não tem um título de especialista. Às vezes não é a sua missão. Minimizado, né? Ter um título de especialista. Esforço, né? E não pode ser minimizado por isso. E eu diria mais, nós estamos sim num processo. Hoje eu sou presidente, hoje eu estou presidente da Associação Latino-Americana de Neurologia Veterinária. Eu sou o atual presidente. E nós estamos numa fase de transição, nós estamos mudando um pouco essa associação, que ela sempre foi muito mais assim, grande amigos que se dispunham a fazer congressos a cada 2 anos. Agora a gente está querendo profissionalizar um pouco mais essa associação. E o grande pensamento é... O Bruno, por exemplo, eu vou me usar de exemplo latino-americano. Bruno, tá? Desculpa te eu gostaria de fazer residência lá fora. Te interromper. Eu gostaria demais de ir lá fora. Oi. O tempo vai acabar, porque só falta um Pode minuto. interromper. Eu ia pedir a você, por favor, quando acabar, abre no teu e me convida para você terminar a sua fala. Eu queria muito que você terminasse o que você está falando. Pode ser? Porque se eu abrir no meu novamente, eu acho que eu não consigo deixar salva. Entendeu? Então eu vou salvar essa que a gente fez. E aí você abre no seu, porque você termina a sua fala para que fique salva as duas para os meninos, por favor. Tá bom? Eu vou fechar aqui, tá? Porque então escreve aí pra galera, do Neurovet. E aí você abre uma e aí eu vou... Pro Neurovet, tá? Tá bom, tá. Daqui a pouco. Tá. No Neurovet, não no Bruno, no Neurovet. Tá bom.